Imagine um caso tão intrigante que ainda hoje, décadas depois, continua sem solução. Esse é o mistério do Homem de Somerton, uma história que mistura suspense, espionagem e segredos inimagináveis. É um daqueles casos que parecem saídos de um filme de Hollywood, mas que aconteceu na vida real. Tudo começou em dezembro de 1948, em Adelaide, na Austrália. Naquela época, o mundo ainda tentava se recuperar dos horrores da Segunda Guerra Mundial, e histórias estranhas eram mais comuns do que nunca. Mas nada poderia preparar as pessoas para o que estava prestes a acontecer. Na manhã de 1º de dezembro, um corpo foi encontrado na praia de Somerton, uma área tranquila e pouco movimentada. O homem estava deitado perto de um muro, vestido formalmente, como se fosse um executivo ou alguém de classe alta. Sua postura era quase serena, como se estivesse apenas descansando. À primeira vista, não havia sinais de violência. O corpo parecia intacto, exceto por um detalhe curioso. O rosto do homem estava levemente contorcido, como se ele tivesse passado por algum tipo de desconforto antes de morrer. Isso chamou a atenção das autoridades locais. Quando a polícia chegou ao local, algo imediatamente pareceu estranho. O homem não tinha documentos de identificação. Nenhuma carteira, nenhum bilhete, nada que pudesse revelar quem ele era. Era como se ele tivesse aparecido do nada. Os investigadores começaram a examinar os pertences do homem. Ele usava um terno elegante, camisa branca e gravata. Seus sapatos eram de boa qualidade, mas estavam desgastados, como se tivessem sido usados por muito tempo. No bolso do paletó, encontraram um maço de cigarros e alguns fósforos. Mas o que realmente deixou todos intrigados foi um pequeno bilhete encontrado no bolso do homem. Era um pedaço de papel com a frase Tamam Shud, escrita à mão. Ninguém sabia o que aquilo significava, mas logo descobriram que era uma expressão persa que significa terminado ou encerrado. A imprensa local rapidamente divulgou o caso, e ele ganhou destaque nacional. Jornais de todo o país publicaram fotos do homem, na esperança de que alguém pudesse identificá-lo. Mas, por mais surpreendente que pareça, ninguém apareceu para reclamar o corpo. Quem seria esse homem? De onde ele veio? Por que ele estava vestido tão formalmente e sem qualquer identificação? Essas perguntas começaram a rondar a mente de investigadores e curiosos. Cada nova descoberta parecia gerar ainda mais dúvidas. Algumas teorias começaram a surgir. Alguns acreditavam que ele era um espião, talvez envolvido em operações secretas pós-guerra. Outros achavam que ele era um viajante solitário, fugindo de algo ou alguém. E havia até quem pensasse que o caso tinha alguma conexão com o sobrenatural. Independentemente das especulações, o caso do Homem de Somerton rapidamente se tornou um dos mistérios mais fascinantes da Austrália. Ele capturou a imaginação do público e despertou um interesse duradouro por respostas. O que torna esse caso ainda mais intrigante é a sensação de que estamos lidando com algo maior do que aparenta. Não é apenas um homem morto em uma praia. É um quebra-cabeça repleto de pistas enigmáticas que desafiam a lógica. Para muitas pessoas, mistérios como esse são cativantes porque nos lembram que nem tudo no mundo pode ser explicado. Eles nos fazem questionar nossa própria compreensão da realidade e nos levam a buscar respostas, mesmo quando elas parecem impossíveis de encontrar. Agora que você já sabe como tudo começou, é hora de mergulhar mais fundo nas pistas que cercavam o caso do Homem de Somerton. Cada detalhe encontrado pelos investigadores parecia abrir uma nova porta para o desconhecido. Uma das primeiras descobertas foi um bilhete misterioso no bolso do paletó do homem. Como mencionamos antes, o papel trazia a frase Tamam Shud. Mas o que isso significava? A princípio, ninguém fazia ideia, mas logo os investigadores começaram a desvendar o mistério. Após alguma pesquisa, descobriram que Tamam Shud era uma expressão persa usada em um famoso livro de poesia chamado Rubaiyat, escrito por Omar Khayyam. Esse livro era conhecido por suas reflexões sobre a vida, a morte e o destino. Coincidência? Talvez não. A polícia então lançou uma campanha pública pedindo que as pessoas verificassem seus livros.
Eles queriam encontrar uma cópia específica do Rubaiyat que pudesse estar relacionada ao caso. Não demorou muito para que algo surpreendente acontecesse. Um homem anônimo apareceu com uma cópia do livro, dizendo que havia encontrado na praia perto de onde o corpo foi descoberto. Dentro do livro, havia marcas e anotações feitas à mão. Essas anotações pareciam ser um código ou cifra, mas ninguém conseguia decifrá-las. O livro também continha uma série de letras aparentemente aleatórias, dispostas em 5 linhas. Algumas pessoas sugeriram que poderia ser uma mensagem secreta ou até mesmo coordenadas geográficas. Até hoje, essas letras permanecem um enigma. Além disso, havia uma sequência de números escritos no verso do livro. Alguns especialistas acreditavam que poderiam ser números de telefone, enquanto outros achavam que eram parte de algum tipo de código militar. Mais uma vez, nenhuma explicação definitiva foi encontrada. Outro detalhe curioso foi a descoberta de roupas etiquetadas com nomes falsos ou incompletos. Por exemplo, as etiquetas dos sapatos e da camisa tinham sido removidas ou alteradas. Isso reforçava a ideia de que o homem estava tentando esconder sua identidade. A polícia também encontrou um maço de cigarros no bolso do paletó, mas havia algo estranho nele. Os cigarros pareciam ter sido rearranjados dentro do maço, como se alguém tivesse colocado algo ali antes de devolvê-los. Será que essa era outra pista? Com todas essas descobertas, a teoria de que o homem era um espião ganhou força. Na época, a Guerra Fria estava prestes a começar, e a Austrália era um ponto estratégico para operações de inteligência. Muitos acreditavam que ele poderia estar envolvido em atividades secretas. No entanto, outras teorias também surgiram. Algumas pessoas achavam que o homem era um fugitivo, talvez procurado por crimes ou dívidas. Outros pensavam que ele poderia ser vítima de um assassinato cuidadosamente planejado. A imprensa continuava a cobrir o caso avidamente, e o público estava fascinado. Jornais publicavam especulações diárias, e muitas pessoas tentavam ajudar enviando pistas para a polícia. Infelizmente, a maioria delas não levava a lugar nenhum. Apesar de todos os esforços, a identidade do homem permanecia um mistério. Ninguém conseguia entender como alguém podia simplesmente desaparecer do mapa sem deixar rastros. Era como se ele tivesse saído de um livro de ficção. Com o passar dos dias, o Rubaiyat se tornou o centro das atenções no caso do homem de Somerton. Esse livro antigo, encontrado perto do corpo, parecia ser a chave para desvendar o mistério, mas também carregava consigo novos enigmas. A primeira coisa que chamou a atenção foi o estado do livro. Ele estava gasto, com páginas amareladas pelo tempo, como se tivesse sido lido e relido muitas vezes. Isso sugeria que o homem tinha uma conexão pessoal com ele. Mas qual seria essa conexão? Dentro do livro, havia uma série de marcas feitas à mão. Algumas palavras estavam sublinhadas, enquanto outras tinham pequenos símbolos ao lado. Essas anotações pareciam deliberadas, como se fossem uma mensagem codificada ou um diário secreto. Os investigadores começaram a analisar as marcas em busca de padrões. Seriam elas referências a algo específico? Ou talvez uma forma de comunicação entre duas pessoas? Ninguém sabia ao certo, mas elas alimentavam ainda mais a curiosidade. Além disso, os números encontrados no verso do livro continuavam sendo um grande mistério. Alguns especialistas sugeriram que poderiam ser coordenadas geográficas, enquanto outros achavam que eram códigos matemáticos. Até hoje, esses números permanecem indecifráveis. Outro detalhe intrigante foi a ausência de impressões digitais claras no livro. Parecia que alguém havia limpado cuidadosamente as páginas antes de abandoná-lo na praia. Isso reforçava a ideia de que o homem estava envolvido em algo muito maior do que aparentava. Mas o que realmente deixou os investigadores perplexos foi o fato de que o livro parecia ter sido arrancado de outra edição. A página com a frase Tamão Chuda havia sido cuidadosamente cortada, como se alguém quisesse garantir que ela chegasse às mãos certas. Essa descoberta levantou uma nova questão. Quem havia cortado a página e por quê? Será que o homem a carregava como uma espécie de mensagem final? Ou será que era parte de um ritual ou código mais amplo?
A polícia então começou a investigar todas as cópias do Rubaiyat disponíveis na Austrália. Eles queriam encontrar a edição original da qual a página havia sido retirada. Após meses de busca, finalmente localizaram um exemplar que combinava perfeitamente com a página encontrada. Esse exemplar foi encontrado no porta-malas de um carro abandonado. Dentro do livro, havia uma série de anotações adicionais, incluindo um número de telefone. Esse número pertencia a uma mulher que morava perto da praia de Somerton. Quando questionada pela polícia, a mulher negou qualquer conexão com o homem ou com o caso. Ela afirmou que não conhecia o livro nem a página arrancada. No entanto, seu comportamento durante o interrogatório deixou os investigadores desconfiados. Essa mulher, cuja identidade nunca foi revelada publicamente, parecia esconder algo. Alguns especularam que ela poderia ser a amante do homem ou até mesmo cúmplice em algum tipo de conspiração. Mas, sem provas concretas, a polícia não pôde avançar. Apesar disso, o Rubaiyat continuava a ser a única ligação clara entre o homem e o mundo exterior. Ele parecia ser mais do que apenas um livro. Era uma peça central em um quebra-cabeça que ninguém conseguia montar. Com cada nova descoberta, o caso ficava ainda mais complexo. As pistas pareciam levar a becos sem saída, e as perguntas só aumentavam. Quem era aquela mulher? Por que o homem carregava o livro? E o que significavam as marcas e números? Com tantas pistas intrigantes, não demorou para que as teorias começassem a surgir sobre o homem de Somerton. Cada nova descoberta parecia alimentar especulações ainda mais audaciosas, transformando o caso em um verdadeiro labirinto de possibilidades. Uma das primeiras teorias era de que o homem era um espião internacional. Na época, a Guerra Fria estava prestes a começar, e a Austrália era um ponto estratégico para operações de inteligência. Sua falta de identificação e os códigos no Rubaiyat reforçavam essa hipótese. Alguns especialistas sugeriram que ele poderia estar envolvido em uma missão secreta, talvez até relacionada ao desenvolvimento de armas nucleares. Afinal, a Austrália era conhecida por seus recursos naturais e instalações militares avançadas. Será que ele era um agente disfarçado? Outra teoria popular era de que o homem era vítima de um assassinato cuidadosamente planejado. Seu corpo foi encontrado em uma posição serena, sem sinais óbvios de violência, mas isso não descartava a possibilidade de envenenamento ou outro método sofisticado. A presença do bilhete Tamam Shud e do Rubaiyat também levou alguns a acreditar que o caso tinha conexões com organizações secretas ou sociedades ocultas. Talvez o homem estivesse participando de algum tipo de ritual ou cerimônia misteriosa. Uma teoria mais sombria sugeria que ele poderia ter cometido suicídio. A frase Tamam Shud, que significa terminado ou encerrado, poderia ser interpretada como uma mensagem final, um sinal de que ele havia decidido encerrar sua vida. No entanto, essa teoria enfrentava resistência. O homem não parecia carregar consigo nenhum traço de desespero ou sofrimento emocional. Além disso, sua postura tranquila na praia dificilmente combinava com a ideia de alguém que havia acabado de tomar uma decisão tão drástica. Outros sugeriram que o caso poderia estar ligado a crimes passionais. A mulher que foi interrogada pela polícia, cujo número de telefone foi encontrado no livro, poderia ter tido algum tipo de relacionamento com o homem, talvez até um romance secreto. Essa hipótese ganhou força quando surgiram rumores de que a mulher poderia estar envolvida em um triângulo amoroso. Alguns até especularam que o homem havia sido morto por ciúmes ou vingança. Mas, novamente, faltavam provas concretas. Independentemente da teoria, o caso do homem de Somerton continuava a fascinar o público. Ele era um mistério que parecia transcender as fronteiras do tempo e do espaço, atraindo curiosos de todas as idades e origens. Para muitos, o caso representava algo maior do que apenas a morte de um homem desconhecido. Ele simbolizava o desejo humano de buscar respostas, de desvendar segredos e de entender o que há além do que nossos olhos podem ver. Ao longo dos anos, o caso inspirou livros, documentários e até séries de TV. Ele se tornou um símbolo de mistério e intriga, um lembrete de que nem tudo no mundo pode ser explicado de maneira lógica. Mas, apesar de todas as teorias e especulações, uma coisa era certa:
o homem de Somerton permanecia um enigma. Nenhuma das explicações oferecidas conseguia responder a todas as perguntas ou resolver completamente o caso. Com o avanço da tecnologia, o caso do homem de Somerton ganhou novas possibilidades de investigação. O que antes parecia impossível de resolver começou a ser revisitado com olhos modernos e ferramentas inovadoras. Uma das primeiras tentativas de usar a ciência para desvendar o mistério foi a análise do corpo do homem. Embora ele tenha sido enterrado décadas atrás, os registros médicos e fotografias do cadáver ainda estavam disponíveis para estudo. Em 2011, uma equipe de pesquisadores conseguiu obter amostras de DNA do corpo do homem de Somerton. Essa foi uma conquista significativa, pois permitiu que os cientistas começassem a traçar possíveis conexões familiares ou étnicas. Os resultados iniciais mostraram que o homem tinha características genéticas que sugeriam uma origem europeia, possivelmente britânica. Isso reforçava a ideia de que ele poderia ter vindo da Europa após a Segunda Guerra Mundial, talvez fugindo de algo ou alguém. Além disso, a análise facial por computador foi usada para criar uma imagem mais detalhada de como o homem poderia ter se parecido em vida. Essa nova representação foi amplamente divulgada na mídia, na esperança de que alguém finalmente pudesse identificá-lo. Outra abordagem foi a análise dos objetos encontrados com o homem. As roupas, o bilhete Tamão Shud e as anotações no Rubaiyat foram submetidos a testes químicos e forenses avançados. Cada detalhe foi examinado em busca de pistas adicionais. Um dos achados mais interessantes foi a descoberta de resíduos químicos nas páginas do livro. Esses resíduos poderiam indicar que o homem havia manipulado materiais específicos, como tintas ou produtos industriais. Isso levantou a possibilidade de que ele tivesse um trabalho técnico ou especializado. A tecnologia também foi usada para tentar decifrar os códigos e números encontrados no Rubaiyat. Especialistas em criptografia aplicaram algoritmos modernos para analisar as sequências, mas até hoje nenhuma solução definitiva foi encontrada. Apesar desses avanços, o maior desafio permanecia: identificar o homem. Mesmo com o DNA disponível, encontrar parentes vivos ou registros compatíveis era como procurar uma agulha em um palheiro. Afinal, o homem parecia não ter deixado nenhum rastro oficial. Curiosamente, algumas pessoas começaram a usar plataformas de genealogia online para tentar conectar o DNA do homem de Somerton a famílias ao redor do mundo. Essa abordagem colaborativa trouxe novas esperanças, mas também frustrações. Em 2022, uma grande revelação surgiu. Cientistas anunciaram que haviam encontrado uma possível correspondência de DNA entre o homem de Somerton e uma família australiana. Essa descoberta gerou grande interesse, mas também novas dúvidas. A família afirmou que o homem poderia ser um parente distante que havia desaparecido há décadas. No entanto, eles não tinham certeza absoluta de sua identidade. Isso levantou questões sobre como alguém poderia simplesmente sumir sem deixar vestígios. Mesmo com essas novas pistas, muitos detalhes ainda permaneciam obscuros. Por que o homem estava na praia de Somerton? Qual era o propósito do bilhete e do livro? E quem era aquela mulher misteriosa ligada ao caso? A ciência trouxe luz a alguns aspectos do mistério, mas também destacou o quão complexo e enigmático ele realmente é. Parece que, quanto mais aprendemos, mais perguntas surgem, mantendo o caso vivo na mente de curiosos e investigadores. Com o passar dos anos, o caso do homem de Somerton continuou a evoluir, ganhando novas camadas de complexidade. Cada descoberta moderna parecia abrir portas para teorias ainda mais intrigantes. Uma das teorias mais recentes sugere que o homem poderia estar envolvido em operações clandestinas durante a Guerra Fria. Especialistas apontam que sua chegada à Austrália coincidiu com um período de grande tensão política global. Essa hipótese é reforçada pelo fato de que ele não tinha documentos de identificação e suas roupas tinham etiquetas removidas ou alteradas. Tudo isso poderia ser parte de uma estratégia para evitar ser rastreado por agências de inteligência. Outra teoria moderna especula que o homem de Somerton era um desertor militar ou alguém que havia fugido de um programa secreto. Sua morte seria, então, resultado de um complô para silenciá-lo. A conexão com o Rubaiyat também foi reinterpretada nos últimos anos.
Alguns pesquisadores sugerem que o livro poderia ter sido usado como parte de um sistema de comunicação entre espiões. A frase Tamam Shud seria uma mensagem cifrada indicando o fim de uma missão. Além disso, as anotações no livro foram analisadas sob uma nova perspectiva. Alguns especialistas acreditam que elas podem ser referências a locais geográficos ou códigos relacionados a operações militares secretas. A mulher misteriosa ligada ao caso também voltou à tona nas investigações modernas. Embora ela tenha negado qualquer conexão com o homem, há quem acredite que ela poderia ser parte de uma rede de informantes ou até mesmo um contato romântico. Essa teoria ganhou força quando surgiram relatos de que a mulher era conhecida por suas ligações com figuras influentes da época. Será que ela estava envolvida em algo maior do que admitiu? Ou será que ela apenas queria proteger sua privacidade? Outra linha de investigação moderna focou na possibilidade de que o homem de Somerton fosse vítima de um crime passional. Talvez ele estivesse envolvido em um triângulo amoroso ou em disputas pessoais que culminaram em sua morte. No entanto, essa teoria enfrenta desafios. Não há evidências claras de violência no corpo do homem, e sua postura tranquila na praia dificilmente combina com um assassinato motivado por emoções intensas. Algumas pessoas também levantaram a possibilidade de que o caso fosse parte de um experimento psicológico ou social. Poderia o homem de Somerton ser um voluntário em um estudo secreto que saiu do controle? Essa ideia, embora improvável, continua a intrigar. O avanço da tecnologia permitiu que novas ferramentas fossem usadas para investigar o caso. Drones, imagens de satélite e reconstruções digitais da cena do crime trouxeram novos detalhes à tona, mas nenhuma resposta definitiva. Apesar de todas essas teorias modernas, o mistério permanece sem solução. Cada nova pista parece levar a mais perguntas, e o público continua fascinado pela história do homem encontrado na praia de Somerton. O caso do homem de Somerton transcendeu os limites de um simples mistério policial. Ele se tornou um fenômeno cultural, capturando a imaginação de pessoas ao redor do mundo e deixando um legado duradouro. Desde o início, o caso chamou a atenção da mídia internacional. Jornais, revistas e programas de rádio ampliaram a história, transformando-a em uma sensação global. As pessoas ficavam fascinadas pela combinação de suspense, segredos e enigmas. Na Austrália, o homem de Somerton se tornou um símbolo de mistério nacional. Ele foi tema de documentários, livros e até peças de teatro. Cada nova geração parecia redescobrir o caso e se apaixonar por suas camadas de complexidade. Um dos aspectos mais interessantes do impacto cultural do caso é como ele influenciou a literatura e o cinema. Escritores e roteiristas usaram o mistério como inspiração para criar histórias de espionagem, conspiração e suspense. Filmes e séries baseados no caso exploraram diferentes teorias sobre o que realmente aconteceu. Alguns focaram na possibilidade de espionagem, enquanto outros mergulharam nas conexões emocionais e humanas envolvidas no mistério. Além disso, o homem de Somerton se tornou um ícone para comunidades online dedicadas a resolver enigmas históricos. Fóruns e grupos de discussão surgiram, com pessoas de todo o mundo colaborando para tentar decifrar as pistas. Essa colaboração global trouxe novas perspectivas ao caso. Pessoas de diferentes áreas, desde historiadores até criptógrafos amadores, contribuíram com ideias e interpretações, mantendo o mistério vivo e relevante. O caso também refletiu mudanças sociais e tecnológicas ao longo das décadas. Se na década de 1940 ele era investigado com métodos rudimentares, hoje ele é analisado com DNA, inteligência artificial e outras ferramentas avançadas. Esse contraste entre o passado e o presente destaca como a curiosidade humana permanece inabalável. Mesmo com recursos limitados na época, as pessoas se esforçaram para resolver o mistério, assim como fazemos hoje com tecnologia moderna. O homem de Somerton também se tornou um lembrete de como o desconhecido nos atrai. Ele representa o desejo humano de buscar respostas, mesmo quando elas parecem impossíveis de encontrar. É uma prova de que o ser humano é naturalmente inclinado a explorar o inexplicável. Para muitos, o caso simboliza o desejo humano de buscar significado em meio ao caos. Ele nos faz pensar sobre nossas próprias vidas e legados.
O que deixaremos para trás? Quem lembrará de nós quando partirmos? Essas reflexões ajudam a explicar por que o caso continua a fascinar gerações. Ele não é apenas uma história intrigante, é uma oportunidade para explorarmos temas universais como morte, memória e significado. Nos últimos anos, os esforços para resolver o caso do homem de Somerton ganharam novo fôlego. Com avanços tecnológicos e uma abordagem colaborativa, investigadores e entusiastas estão mais perto do que nunca de desvendar esse enigma. Um dos maiores avanços recentes foi a análise de DNA realizada em 2022. Após décadas de especulação, cientistas conseguiram identificar uma possível conexão entre o homem de Somerton e uma família australiana. Essa descoberta trouxe esperança renovada para resolver o caso. A família afirmou que o homem poderia ser um parente distante chamado Calweb, que havia desaparecido na década de 1940. Embora essa informação ainda não tenha sido confirmada com absoluta certeza, ela ofereceu uma nova direção para as investigações. Além disso, a análise genética revelou detalhes surpreendentes sobre a origem do homem. Ele tinha traços genéticos que sugeriam uma mistura de ascendência britânica e indígena australiana. Essa descoberta adicionou outra camada de complexidade ao caso. Outro avanço significativo foi o uso de inteligência artificial para analisar as anotações no Rubaiyat. Algoritmos sofisticados foram aplicados às sequências de letras e números encontrados no livro, mas até agora nenhuma solução definitiva foi alcançada. Apesar disso, os pesquisadores continuam otimistas. Eles acreditam que, com mais dados e ferramentas avançadas, será possível decifrar os códigos e finalmente entender seu propósito. Isso poderia abrir portas para novas pistas sobre a vida do homem. A mulher misteriosa ligada ao caso também voltou à tona nas investigações modernas. Embora sua identidade tenha sido mantida em segredo por décadas, algumas pessoas começaram a questionar se ela realmente estava envolvida no mistério. Recentemente, surgiram relatos de que a mulher poderia ter sido uma figura importante em um círculo de intelectuais ou artistas da época. Sua conexão com o número de telefone encontrado no livro sugere que ela pode ter desempenhado um papel maior no caso do que admitiu. Para testar essa teoria, historiadores começaram a investigar registros antigos de eventos culturais e sociais na Austrália nos anos 1940. Eles esperam encontrar alguma menção a ela ou a outras pessoas que possam estar conectadas ao homem de Somerton. Paralelamente, equipes de arqueólogos e especialistas forenses revisitaram a praia de Somerton, usando tecnologia moderna para examinar o local. Detectores de metais, drones e imagens de satélite foram empregados na busca por novas evidências. Esses esforços resultaram na descoberta de pequenos artefatos, como botões e fragmentos de tecido, que podem estar relacionados ao homem. Embora ainda não haja confirmação, esses achados fornecem material adicional para análise. A comunidade online dedicada ao caso também desempenhou um papel crucial nos esforços modernos. Grupos de entusiastas compartilham informações, discutem teorias e colaboram em projetos para resolver o mistério. Um exemplo notável foi a criação de um banco de dados digital com todas as pistas e documentos relacionados ao caso. Esse recurso permite que qualquer pessoa interessada contribua com ideias ou informações, ampliando o escopo da investigação. Mesmo com todos esses avanços, o caso ainda está longe de ser resolvido. Cada nova descoberta parece levantar mais perguntas, mantendo o mistério vivo e intrigante. O homem de Somerton continua sendo um desafio para especialistas e curiosos. O caso do homem de Somerton é muito mais do que um enigma histórico. Ele nos ensina importantes lições sobre curiosidade, perseverança e os limites do conhecimento humano. Mesmo sem uma solução definitiva, ele continua a nos inspirar a buscar respostas. Uma das principais lições que podemos tirar do caso é a importância da colaboração. Ao longo das décadas, investigadores, cientistas, historiadores e entusiastas trabalharam juntos, cada um contribuindo com sua expertise para tentar resolver o mistério. Esse esforço conjunto destaca como a diversidade de perspectivas pode enriquecer nossa compreensão de problemas complexos. Seja na análise de DNA ou na interpretação de códigos antigos,
A colaboração tem sido fundamental para avançar no caso. Outra lição importante é a resiliência humana diante do desconhecido. Apesar de décadas de especulação e investigação, o mistério permanece sem solução. No entanto, isso não desmotivou as pessoas. Pelo contrário, elas continuam fascinadas e determinadas a encontrar respostas. O caso também nos lembra que nem tudo no mundo pode ser explicado de maneira lógica ou direta. Às vezes, somos confrontados com perguntas que desafiam nossa compreensão e nos forçam a aceitar que algumas coisas podem nunca ser totalmente compreendidas. Para muitos, o Homem de Somerton simboliza o desejo humano de buscar significado em meio ao caos. Ele nos faz refletir sobre questões profundas, como a natureza da identidade, o impacto de nossas escolhas e o legado que deixamos para trás. Além disso, o caso nos ensina sobre a interseção entre tecnologia e tradição. Enquanto métodos modernos, como análise de DNA e inteligência artificial, trouxeram novas possibilidades, ainda dependemos de registros históricos e documentos antigos para reconstruir a história. A mulher misteriosa ligada ao caso também nos oferece uma reflexão interessante sobre privacidade e segredos. Sua relutância em compartilhar informações levanta questões sobre até que ponto devemos proteger nossa vida privada, mesmo quando ela está conectada a eventos públicos. O Homem de Somerton também influenciou a forma como vemos os mistérios históricos. Ele nos mostra que o passado não é algo estático. Ele pode ser reinterpretado e redescoberto à medida que novas ferramentas e informações surgem. Esse caso também nos convida a pensar sobre o papel da mídia e da cultura popular na perpetuação de mistérios. Sem a ampla cobertura e o interesse global, talvez o Homem de Somerton tivesse sido esquecido há muito tempo. Por outro lado, o caso também destaca os perigos de especulação excessiva. Algumas teorias, embora intrigantes, carecem de evidências concretas e podem distorcer a realidade do que realmente aconteceu. Apesar disso, o caso nos ensina a valorizar o processo de investigação tanto quanto o resultado final. Cada nova descoberta, por menor que seja, acrescenta uma peça ao quebra-cabeça e nos ajuda a entender melhor o contexto. Para as gerações futuras, o Homem de Somerton será lembrado como um exemplo de como o ser humano lida com o desconhecido. Ele nos desafia a continuar questionando, explorando e buscando respostas, mesmo quando elas parecem impossíveis de encontrar. Finalmente, o caso nos lembra que, por mais avanços tecnológicos que tenhamos, ainda há espaço para o mistério e a imaginação. O Homem de Somerton é um convite para abraçarmos o desconhecido e apreciarmos a beleza das perguntas sem resposta. Chegamos ao fim desta jornada fascinante pelo mistério do Homem de Somerton. Mas isso não significa que a história termina aqui. Na verdade, ela pode estar apenas começando, e você pode desempenhar um papel importante nela. Ao longo dessas sessões, exploramos as pistas, teorias e descobertas que cercam o caso. Vimos como ele capturou a imaginação de pessoas ao redor do mundo e como continua a desafiar especialistas e curiosos. Mas, por mais que tenhamos avançado, ainda há muitas perguntas sem resposta. Quem era realmente o Homem de Somerton? Por que ele estava naquela praia? Qual era o propósito do bilhete Tamão Shud e das anotações no Rubaiyat? Essas perguntas permanecem abertas, e é exatamente isso que torna o caso tão intrigante. Ele nos lembra que o mundo está cheio de mistérios esperando para serem explorados, e que qualquer um de nós pode se tornar parte dessa busca por respostas. Se você se sentiu inspirado por essa história, saiba que há maneiras de se envolver diretamente. Comunidades online dedicadas ao caso estão sempre abertas a novas ideias, interpretações e colaborações. Que tal começar pesquisando mais sobre o caso? Existem documentários, livros e artigos detalhados que podem ajudá-lo a mergulhar ainda mais fundo no mistério. Quanto mais você souber, mais poderá contribuir. Além disso, plataformas de genealogia e bancos de dados públicos podem ser ferramentas valiosas. Se você tiver habilidades em análise de DNA ou criptografia, sua expertise pode ser crucial para decifrar os códigos ou identificar possíveis conexões familiares. Para aqueles que preferem apreciar o mistério como uma obra de arte, o caso do Homem de Somerton também oferece uma oportunidade única.
Ele é um lembrete de como histórias reais podem ser tão cativantes quanto ficção. Talvez você queira compartilhar essa história com amigos ou familiares. Conversar sobre o caso pode gerar novas ideias e perspectivas, além de manter viva a chama da curiosidade. Outra forma de participar é visitando exposições ou eventos relacionados ao Homem de Somerton. Muitos museus e organizações culturais organizam atividades que exploram o caso, oferecendo uma experiência imersiva e educativa. Se você for criativo, por que não transformar sua curiosidade em algo artístico? Escreva um conto, grave um vídeo ou crie uma ilustração inspirada no mistério. Sua interpretação pode inspirar outras pessoas a se interessarem pelo caso. Lembre-se, o Homem de Somerton não é apenas um enigma histórico. Ele é uma celebração da curiosidade humana. Cada nova pessoa que se junta à busca por respostas traz consigo a possibilidade de revelar algo novo. Então, que tal dar o próximo passo? Inscreva-se em fóruns, participe de discussões ou simplesmente continue pensando sobre o caso. Cada pequena contribuição conta, e quem sabe, talvez você seja a pessoa que finalmente resolve o mistério. Antes de encerrar, quero deixar uma última reflexão. O Homem de Somerton nos ensina que, mesmo diante do desconhecido, nunca devemos parar de questionar, explorar e imaginar. É essa busca incessante por respostas que nos torna humanos. Agora é a sua vez. Junte-se à comunidade global que está tentando desvendar esse enigma. Compartilhe suas ideias, aprenda com os outros e, acima de tudo, divirta-se com essa incrível aventura intelectual. O mistério do Homem de Somerton está esperando por você. Será que você vai ser o próximo a tentar resolvê-lo?